Olá! Você sabia que há poder nas nossas palavras? Não sabia? Então vem comigo que eu vou te contar. Então vamos lá. Vamos começar a ler a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 1. Nós vamos falar de alguns versículos somente, mas anote aí a referência que está na tela, Gênesis capítulo 1, do 1 ao 26. Nós vamos ler só aqui essa passagem que fala sobre a criação do mundo, né? Onde Deus nos mostra como foi que Ele criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Lá no versículo 3 diz assim: E Deus disse, haja luz, e houve luz. No versículo 6 ele fala, haja expansão no meio das águas e haja separação entre as águas. Lá no versículo 7, no final, ele fala assim, e assim foi. E ele assim continuou formando e criando todas as coisas, o céu, o mar, as estrelas e tudo que nele há. Já mais adiante, no versículo 26, Deus resolveu criar o homem. Aí ele disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Vamos ficar por aí. Nós podemos ver aqui que Deus, ele formou todas as coisas com o poder da palavra. Ele disse, haja, e assim aconteceu. Na palavra de Deus, nós lemos o primeiro livro da Bíblia, mas temos várias referências que falam que a língua é um pequeno membro e incendeia um grande bosque. Nós precisamos tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa de nós mesmos. Nós precisamos tomar cuidado com o que a gente canta, porque palavras são sementes que são semeadas e que um dia elas vão crescer e vão dar frutos, né? E qual é o fruto que nós estamos querendo colher? Frutos bons, frutos maduros, né? Frutos que a gente vai gostar de se deliciar, de comer e saborear. Então, precisamos tomar cuidado com o que a gente fala no nosso dia a dia. Eu quero começar este vídeo contando algumas experiências que não foram minhas, mais adiante eu vou contar algumas minhas, que me chamou muita atenção no decorrer dessa minha caminhada cristã. São pessoas que eu ouvi, eu não vi, com exceção da segunda, né? E foi muito interessante porque eu fui observar que o poder que elas falaram, do que elas desejaram para a vida dela, infelizmente aconteceu. Eu vou começar contando de uma mulher, que conta-se a história dessa mulher e foi verídico, que ela tinha um sonho de conhecer a cidade de Paris. E ela percorreu, conquistou o sonho dela e ela fez essa viagem maravilhosa para esta cidade. Mas ela sempre dizia assim, quando eu conhecer Paris, eu posso vir a morrer. Quando eu pisar meus pés na cidade de Paris, eu posso morrer em paz. E eu não vou morrer enquanto não conhecer Paris. E assim aconteceu. Quando ela chegou em Paris, que ela desceu do aeroporto, que ela pisou no solo dessa cidade, né? Infelizmente, ela sofreu um acidente de carro, veio a ser atropelada e ela veio a óbito. Olha o que aconteceu com esta mulher. Interessante, né? Mas não só foi com ela, não. Eu também estava um dia ouvindo uma pregação de uma irmã que ela estava contando a experiência dela pessoal e ela disse assim, que ela construiu uma casa para ela, né? Do chão, colocou em cima, construiu tudo, fez uma laje, bateu laje, só que ela não fez uma escada de cimento, né? E ela sempre dizia assim, no dia que eu cair dessa laje, eu vou fazer uma escada de cimento. E ela começou a usar aquelas escadas de metal quando ela precisava subir na laje. E um belo dia essa escada de metal desequilibrou e ela veio a cair, ficou muito machucada. E aí ela lembrou daquelas palavras que ela tinha proferido. E aí ela disse, agora eu vou fazer a minha escada de cimento. E o terceiro exemplo que eu vi, que também me impactou, foi de um pastor africano, que ele fazia missões na África, via
terra, né, terrestre. Ele caminhava muito para poder pregar o evangelho e era muito complicado o caminho que ele percorria. E um belo dia ele recebeu de presente um avião de um grande empresário que se compadeceu da situação dele e deu a ele um aviãozinho, um teco-teco, mas foi o suficiente para que ele fizesse a missão dele agora via aérea. Ele gostou tanto daquele avião, tanto, que ele disse assim: ai, eu queria morrer dentro desse avião, porque esse avião é tão lindo. E aí ele viajou, fez algumas missões com esse avião, e esse avião veio a cair, ele ficou muito machucado, mas ele não veio a óbito. E assim aconteceu 3 vezes. Na terceira vez, ele não resistiu aos ferimentos e ele veio a falecer. Nós precisamos tomar cuidado com o que a gente fala. Como eu falei no início deste vídeo, palavras são sementes. São sementes que são plantadas, que um dia elas vão crescer, né? E existe sim o poder dessas palavras. Aí você pode dizer assim para mim: mas missionária, isso que você está ensinando é bíblico? Tem legalidade na palavra de Deus? Tem legalidade na palavra de Deus, é bíblico. Deus nos ensina isso. Vamos ver agora? Vou deixar a referência aí na tela. Isaías, capítulo 14, versículo 24. Olha só, por que isso aconteceu com esses 3 exemplos que eu dei para vocês, verídicos, aconteceu. Está escrito aqui, nessa referência que eu falei agora. Olha só o que está escrito. Como pensei, assim se sucederá. E como determinei, assim se efetuará. O que você tem determinado para a sua vida? O que você tem pensado sobre você? O que você e eu estamos fazendo com nossas palavras que proferimos? Precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes falamos coisas que nós não queremos para nossas vidas. Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que quando você vai prestar um culto a Deus, a gente precisa prestar esse culto racional, com raciocínio, né? Então a gente precisa aprender o que a gente está pedindo a Deus, o que a gente está falando no nosso dia a dia e até o que a gente canta. Sabe por quê? Existem músicas seculares, gospel, que a gente precisa, antes de cantar, a gente precisa ver a letra da música. Porque muitas vezes, por exemplo, nas músicas seculares, às vezes as pessoas gostam de ouvir aquelas músicas de sofrência, né? Aí fica ali, sofrendo com aquela música, com dor de cotovelo, porque fulano me traiu, fulano me abandonou, ai, coitadinha de mim. Aí o que acontece? Vem um espírito de depressão sobre sua vida, você cai numa depressão e fica perguntando a Deus: meu Deus, por que esse mal veio sobre a minha vida? Você cantou sofrência. E as músicas evangélicas? Você já parou? A evangélica é de Deus, nem sempre. Analise as letras. Às vezes você está cantando achando que você está agradando a Deus, entrando na presença do Todo-Poderoso. E você não está, você está trazendo até maldição para a sua vida. Missionária, isso que a senhora está falando é grave. Não é grave não, irmãos. Às vezes o levita, a pessoa que escreve a letra da música, ele está escrevendo até uma situação que ele está vivendo, né? Não estou dizendo que é uma letra maldita, mas às vezes a letra não cabe a você, coube a ele. Às vezes ele também foi inspirado por Deus para levar a gente à presença de Deus. Que maravilha! Quantas músicas lindas que tocam no nosso coração, mas precisamos ter prudência, precisamos raciocinar, precisamos oferecer os nossos lábios em adoração ao nosso Deus, com aquilo que realmente nós devemos apresentar. Então temos que ter cuidado. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Na minha vida cristã, eu aprendi com a dor muitas vezes que a gente precisa ser sábio, ser prudente em todas as coisas, mas principalmente no que a gente fala. Eu vou contar agora umas experiências que eu tive na minha vida pessoal, que eu quero passar para vocês na área de saúde. Eu poderia ter escolhido outra área, financeira, familiar, mas eu escolhi na área de saúde, para poder explicar para vocês como nossa palavra tem poder. Assim como Deus falou
na criação, haja luz, houve luz. Né? Então eu disse, se eu sou semelhante ao meu Criador, eu também vou falar palavras de bênção sobre a minha vida. E aí, nessa área de saúde, andou acontecendo algumas coisinhas comigo. Um belo dia, eu senti aqui nas minhas costas que estava começando a crescer um cisto. E ele foi crescendo, 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 ficou muito grande ao ponto de me incomodar. Não podia mais nem deitar de costas. E aí, o que foi que eu fiz? Eu comecei a tocar nele e dizer, não vai prosperar. Da mesma forma que ele apareceu, ele vai desaparecer em nome de Jesus. E assim eu fui proferindo essa palavra com fé, com determinação. E sabe o que aconteceu? O cisto foi diminuindo, diminuindo, e assim como eu falei, assim se sucedeu. Assim como está escrito, que a gente acabou de ler em Isaías 14, 24. Assim como eu pensei, se efetuou. Assim como eu determinei, assim como eu falei, se sucedeu. E o cisto desapareceu. Semelhantemente, apareceu um terçol no meu olho e eu fui ao médico, disse, esse terçol não sai, já fiz de tudo. Ela disse, não é um terçol, isso é um colágeno. É um tipo de cisto que não sai com medicação. Você precisa de uma cirurgia. Vá para casa, marque e venha fazer, que nós vamos tirar aqui mesmo no consultório. Só dura 10 minutos. Eu disse, está bem. Fui para casa e você pensa que eu fui fazer cirurgia nenhuma? Não fui. Eu disse, assim como o cisto das minhas costas desapareceu, assim também esse tal desse colágeno aí vai desaparecer. E aí eu comecei a fazer a mesma coisa. Coloquei o dedo, determinei, criei que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Rafa, o Deus que cura ia também me curar, assim como ele me curou do cisto. E eu não precisei procurar nem os médicos. E assim se foi. Eu disse, da mesma forma que ele apareceu, ele vai desaparecer, porque há poder nas suas e nas minhas palavras. E ele desapareceu. E eu dizia sempre, em nome de Jesus, porque não é somente as minhas palavras, não é somente as suas palavras que cura, mas é as palavras proferidas com fé naquele que pode nos curar. E eu sempre dizia, não vai prosperar, não vai prosperar. Da mesma forma que apareceu, vai desaparecer no nome de Jesus. E desapareceu. Passou-se um tempo, eu comecei a ter problemas de circulação nas pernas e eu acordava com meus pés formigando, me incomodando, e eu fiz a mesma coisa. Comecei a dar massagem, era 30 minutos que eu perdia de sono praticamente todas as noites, quase 30 dias. Mas eu perseverei, eu decretei a palavra, está escrito em Isaías 14, 24, da mesma forma que eu pensei se efetuará, e eu penso aqui que essa má circulação nas pernas, no meu sangue, não vai prosperar, em nome de Jesus não vai prosperar. E não prosperou, e eu fiquei curada e não precisei nenhum tratamento. Mas missionária é simplesmente assim, você fala e acontece? Não. Não é simplesmente assim, você precisa crer no que você está falando, porque senão serão palavras ao vento. A palavra de Deus diz que a maldição sem causa não encontra pouso, a bênção também sem causa não encontra pouso. Se você fala por falar, se você não determina, se você não acredita, né, nas suas próprias palavras, você não acredita que Deus pode fazer, pode te curar, como assim tuas palavras vai ter poder? Nenhuma, não fará nenhum efeito. Mas se você crê no Deus da Bíblia, que está escrito que foi Ele quem falou, haja luz e houve luz, haja cura, será curada. Haja saúde na minha vida, você vai ter saúde. Ah, missionário, mas você está ensinando que nas nossas vidas nós não vamos ter problema nenhum se a gente usar o poder da palavra. Não, as guerras vêm, as lutas vêm, as enfermidades vêm, mas você precisa saber que você é filha de Deus, é filho de Deus. Deus não te criou para você ficar levando paulada de tudo quanto é lado. As lutas vêm, mas Jesus disse, tereis aflições no mundo, mas eu venci o mundo. Né? No mundo tereis aflições, nós temos muitas aflições. Como eu falei aqui, eu poderia ter escolhido qualquer área da minha vida para falar com vocês, mas eu escolhi a área de saúde. Mas temos lutas em todas as áreas, na área familiar, na área financeira, na área de saúde.
né? Com o parente, com o vizinho, não importa. As lutas vêm, mas você vai se deixar bater? Você vai se sentir vítima? Ah, coitadinha de mim. Ah, coitadinha, ó, por que esse mal na minha vida? Ah, coitadinha, entrar numa depressão, deixar a enfermidade entrar na sua vida. Se posicione. Deus não te criou para ser capacho de ninguém, capacho do mal. Agora eu também tenho um recadinho para você. Um recadinho de papai. A palavra de Deus diz sim que há poder nas nossas palavras, né? Nós podemos falar a palavra de bênção, de vitória para nossas vidas, para a vida das pessoas que nos rodeiam. Também podemos falar palavras de mal para nossas vidas e para a vida das pessoas, mas Deus não lhe chamou. Este é o recadinho de papai, para você estar falando palavras de maldição para teu vizinho que te incomoda, para teu parente que é invejoso. Não, porque está lá escrito também está lá escrito que aos jovens, foi um recadinho para os jovens, mas não é só para os jovens não, que ele disse assim, Deus falando, e está falando agora com você. Jovem, aproveite a tua mocidade, mas lembra-te que de tudo que tu fizeres, de bom ou de ruim, tu dará contas a Deus. Você pode não ficar, você pode ficar impune aqui na terra, mas lá no céu tu não vai ficar impune, tu vai comparecer, eu vou comparecer, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para sermos julgados. Não importa se a gente fez coisas boas ou ruins, seremos julgados. E nesse tribunal, a Bíblia diz que será sem misericórdia. A misericórdia de Deus existe hoje, para mim e para você. Ela se renova a cada manhã. Mas lá o juízo será sem misericórdia. Quando você comparecer diante do tribunal de Cristo para ser julgado, para dar conta das tuas palavras, do que você falou, de bom e de ruim, do teu lado não vai estar teu marido para te defender. Do teu lado não vai estar a tua esposa, o teu filho, o teu vizinho, aquele que te juntou com você para fazer o mal, para profetizar, para decretar palavras de maldição, para aquele teu inimigo que você odiava, né? Não vai ter ninguém, vai estar você, Deus e Jesus como advogado julgando a tua causa. Então, o recadinho de papai é esse. Há poder nas nossas palavras, mas nós precisamos usar elas para o bem e não para o mal. O mal, ele se desfaz por si só. Agora o bem, ele prevalece. O bem prevalece. A palavra de Deus diz que não há maldição sem causa. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra nossas vidas. Agora você precisa estar posicionada a saber quem você é e você proferir palavras de bênção, não só para a sua vida, como para a vida de todos aqueles que te cercam. Vou lhe contar um testemunho de um grande homem. Esse homem não existe mais entre nós, foi o meu pai, ele já é falecido. Mas eu vou lhe dizer, foi um homem assim, admirável. Morreu no Senhor, o Senhor o levou, está na glória, graças a Deus. Mais uma vez, ele, antes de conhecer Jesus, ele era viciado em cigarro. Ele fumava 3 cartelas de cigarro por dia. 40 anos meu pai fumou. E um belo dia, meu pai disse para mim assim, minha filha, você tá vendo eu fumando este cigarro? Sim. Este é o último cigarro que você vai ver eu botar na boca. A partir de hoje, eu não fumo mais. A partir de hoje, nunca mais você vai ver eu comprar uma cartela de cigarro. Eu não acreditei. Eu já tinha um pouco de conhecimento que há poder nas nossas palavras, mas ele não tinha esse conhecimento. Mas ele creu no que ele falou, ele determinou, ele disse, Deus vai me ajudar, nunca mais eu vou fumar. E assim, o que está escrito em Isaías 14:24 se manifestou na vida dele. E sabe o que aconteceu? Vocês já imaginam, né? Nunca mais meu pai botou um cigarro na boca. E é assim que Deus faz. É assim que a palavra tem poder. Se você determina, se você crê que Deus pode lhe ajudar, faça, fale,
cante, cante, cante em adoração a Deus, chamando à existência aquilo que não são para que haja. Eu estou cheia de problemas financeiros, que haja fartura na minha vida. Mas eu tenho esse vício, que eu seja liberta deste vício. Mude suas palavras. Quanto mais você diz que está ruim, mais ruim fica. Independente das circunstâncias que tiver ao seu redor, não olhe para o problema, olhe para Cristo. Um dia, Pedro viu Jesus andando sobre as águas, vindo sobre ele. Ele achou que era um fantasma, ele disse: calma, sou eu, Jesus. Eu estou nessa tempestade, eu estou nesse barco, eu estou nesse mar. E ele disse: então se é o Senhor Jesus, me manda também andar sobre as águas e te encontrar aí. Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro foi e andou sobre as águas. Ele estava com os olhos fitos, não naquela água que ele estava andando, nem nos ventos, nem nas ondas. Ele estava olhando a Jesus, nos olhos de Jesus. E sabe o que aconteceu? Os ventos bateram, a água salpicou nos pés dele. E aí ele deixou de olhar para Jesus para olhar para a água. E sabe o que aconteceu? Ele afundou. Continue olhando para as circunstâncias, que você também vai afundar. Mas se você olhar para Jesus e levantar suas mãos para o alto e dizer assim: Deus, eleva minhas mãos para o alto, daí é que vem o meu socorro, bem presente nessa angústia que eu estou passando, financeira, sentimental, familiar, na minha empresa, no meu emprego. O Senhor é meu socorro, bem presente nesta minha aflição. E assim como foi as tuas palavras, faço das tuas palavras, Jesus, as minhas palavras. Eu vou vencer. Assim como o Senhor venceu o mundo, eu também vou vencer. E é assim, meu irmão, é assim, minha irmã, é assim, meu amigo, minha amiga, que a gente vai vencendo a cada dia, e a misericórdia de Deus vai se fazendo na nossa vida. A palavra de Deus diz: eu pequei, eu fiz o mal, mas eu me arrependi. E a palavra de Deus diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você errou, você gastou mais do que você tinha, você adulterou, você se prostituiu, você invejou, não importa. Importa é que você se arrependa, não fique caído, se levante, peça perdão a Deus, porque hoje a misericórdia de Deus existe. Jesus hoje é nosso advogado, ele advoga a nossa causa, ele advoga. Lá não vai existir mais a misericórdia, o tempo da misericórdia é hoje. Hoje Jesus é nosso advogado, mas lá ele também será. Hoje ele está advogando a nossa causa, orando por nós diante de Deus, e lá ele vai nos acusar. Olha, essa daí não quis, esse daí não quis, esse daí não fez a tua vontade, esse aí não me quis. Aparta-te de mim. Mas ele também vai estar lá dizer: essa daí fez a minha vontade, essa aí falou palavras de vitória, essa aí profetizou, né, a bênção sobre ela e para todos aqueles que a rodeiam. Essa aí me aceitou, essa aí se posicionou, essa aí cumpriu o meu chamado, porque Jesus disse assim: olha, vou lhe dizer mais um recadinho de papai para você. Você que está aí fazendo a obra de Deus com motivação errada, para não glorificar o nome de Deus, para chamar atenção, para se exibir, porque você invejou A e B. Assim diz o Senhor para você: muitos me dirão naquele dia, mas o Senhor, eu não profetizei no teu nome, eu não falei línguas estranhas, eu não ressuscitei, eu não curei, eu não fiz, eu não aconteci. E Jesus vai dizer para mim, para você, todos aqueles que vivem na iniquidade, se passando por quem não é, Deus vai dizer naquele dia: apartai vós de mim, vós que praticai a iniquidade. Então, se você tem consciência que você está usando suas palavras para o bem, para a sua vida, para a vida daqueles que te cercam, meu irmão, minha irmã, siga seu caminho em paz, porque naquele dia você vai ouvir Deus falando assim: vem benditos de meu Pai, que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, e vá e herde a vida eterna. Amém? Deus abençoe a sua vida. Não esqueça, cuidado com o que você fala, com o que você canta e com seus pensamentos. Para concluir, eu concluo com um versículo que diz assim: da mesma forma que a gente se vê
como nós pensamos que nós somos, assim seremos. Deus te abençoe, Deus te guarde e receba um grande abraço. Ah, se você gostou, dá um joinha, faz um comentário, curte e compartilha. E depois se inscreve no meu canal para que quando eu fazer outro vídeo, fizer, né? Português melhor, fizer outro vídeo, você vai ser notificado. Deus te abençoe.